o eixo e é o significado importante da atitude do governo golpista de querer destruir o SUS. Porque destruir o SUS é destruir essa plataforma de criação de novos cidadãos, de novos atores políticos, de novas organizações que são impensáveis. Não é à toa que o Brasil, estou falando que a gente é demais, não é isso não, mas o Brasil tem uma diversidade dos atores políticos que outros países não têm. Estou falando que tem países que têm outras diversidades, estou falando que nós somos melhores do que outros, não. Mas um dos motivos dessa diversidade é que a construção e a luta da construção do nosso sistema de saúde, né, foi gerando organizações políticas que nenhum outro espaço geraria, né? Quer citar outro exemplo? Associações que surgem em torno de doenças e que passam a ser associações cidadãs que ultrapassam a discussão só de doença. Então, associação ontem foi o negócio do dia das hepatites virais, né? Então, associações que começaram a se construir em torno da a associação dos hemofílicos, dos familiares hemofílicos, foi decisiva. Um pouco de história aqui para todo mundo. Eu tenho para mim, pode ser um exagero da minha parte, mas eu acho que dificilmente a gente teria, não estou falando difícil, mas um dos elementos que nos ajudaram na Constituinte de 88 a aprovar algo tão ousado, que é um país do nosso tamanho ter um sistema público universal gratuito, foi o debate que existia no país naquele momento sobre a contaminação dos bancos de sangue. Porque como você não tinha sistema público, você tinha uma mercantilização do sangue. Você estava no hospital, você precisava de sangue, o hospital ia lá, comprava esse produto de algum outro banco de sangue, você não tinha controle sobre isso. Como o banco de sangue queria vender o sangue, ele tinha menos controle sobre as características infecciosas dos riscos que tinham, porque era mercadoria, né? Ali surgiu um conjunto de associações de familiares de hemofílicos, porque os hemofílicos estavam pegando AIDS, hepatite C, hepatite B, né? Uma das principais figuras iniciais da luta contra a AIDS, né? Que é o Enfio, o irmão dele, o Betinho, o Enfio pegou, né? Foram vítimas dos bancos de sangue de risco alto, porque você não tinha um modelo público de regulação e controle. Sangue e saúde era mercadoria, e quando é mercadoria, o que interessa é o lucro, dane-se a qualidade, né? a segurança do produto, né? Então, associações como essa, associações de pessoas com deficiência, então, a primeira gana, né? A vontade desse atual governo de querer destruir o SUS é porque o SUS é uma plataforma política de luta de cidadãos. E para imprimir o que eles querem imprimir no país, se eles puderem destruir o SUS, as conferências, né, esse espaço de criação de novas cidadanias, as unidades de saúde, as lutas, né, se puderem destruir isso, fica mais fácil para eles imprimirem a agenda que eles querem imprimir no país. Então, essa é uma primeira consciência que a gente tem que ter, né? Isso tem muito a ver com o tema da vigilância. Vocês podem pegar ao longo das nossas políticas e nossos programas de vigilância, sobretudo em relação ao enfrentamento de algumas epidemias ou agravos importantes. As que deram certo são aquelas que transformaram as pessoas que eram vítimas do agravo em protagonistas da resposta. Esse é um desafio cada vez mais contemporâneo para o tema da vigilância em saúde. Porque ao longo da história, a vigilância em saúde era algo que era: os especialistas vêm, organizam, padronizam, estabelecem as regras, fazem identificação da relação entre aquele fator e aquele agravo à saúde, estabelece um monte de norma, cartilha, faz a intervenção pontual ou não, né? Foi assim, né? Várias das nossas ações para controle de endemias, de epidemias, né? De impactos ambientais que possam ter com a saúde. Aqueles que usam, a pessoa que é vítima, né? Os pacientes de malária, os pacientes de AIDS, as pessoas que são afetadas por algum impacto ambiental, se elas se transformam protagonistas na construção da resposta, a resposta é mais duradoura, é mais sustentável.
né? Você constrói novos conhecimentos no campo da vigilância, você recria registro de informações, começa a procurar outros dados que não só os nossos dados epidemiológicos clássicos, né? Se você não transforma em protagonista, então esse primeiro eixo, que é o SUS e a saúde, né, sendo uma plataforma de criação de cidadania, de atores políticos e atores sociais, né? O segundo eixo dos ataques do golpe, eu estou na minha primeira parte ainda, gente, só para... O segundo eixo dos ataques do golpe é que destruir o SUS tem um interesse econômico muito imediato. E o terceiro eixo é que destruir o SUS tem um interesse econômico de médio e longo prazo. Qual que é o interesse econômico imediato? A coalizão, né, o conjunto de forças políticas, parlamentares, partidos políticos, mídia, parcela do judiciário, que interrompeu a democracia no país e que colocou um novo governo, ela tem uma receita clara na cabeça dela. Ela acha que o problema que o Brasil vive em relação à nossa crise econômica, chegamos a quase 14 milhões de desempregados, o Brasil desde o final de 2014 está em recessão, não cresce, né? Ela está convencida de que esse paciente aí que tem esse diagnóstico, né, a crise econômica, a recessão, só tem um jeito de sair dessa doença: é criar no país condições para que tenha investimento externo. O jeito que eles medem esse investimento externo e esse é um dos grandes erros deles, através do mercado financeiro. Ou seja, para eles o Brasil está em condições para ter investimento externo todo dia que o Jornal Nacional lá, o William Bonner, foi falar do quanto que foi a Bolsa de Valores, falar que a Bolsa de Valores foi positiva ou negativa, tá certo? Como se, né, uma manifestação da doença fosse qual que é o resultado da Bolsa de Valores, ou seja, qual que é, entre aspas, a credibilidade que a situação do país está apontando para quem é investidor externo querer investir no Brasil. O primeiro grande erro é que esse indicador da Bolsa de Valores é um indicador, não vou falar que é fictício não, mas ele é de um dinheiro que não é irreal, mas é um dinheiro que não gera emprego, não gera produção, né? Porque ele é um dinheiro movimentado em cima de uma ciranda, aí uma ciranda financeira, né? Não a nossa ciranda aqui, né? E que de tempos em tempos estoura, né? Aliás, o mundo está numa crise dessa bolha financeira desde 2008 e não saiu dessa crise até hoje. Há 10 anos o Brasil está em recessão desde o final de 2014, né? Nós estamos no final de 2014, 2015, 2016, primeiro semestre de 2017 em recessão. O mundo está desde 2008, quase 10 anos que não cresce, né? Por isso você tem países com patamares. O Brasil está num patamar muito elevado agora de desemprego, nós estamos com 14%, né? 13% de desemprego, quase 14%. Você tem países que já chegou a 20%, 22%, que a população jovem está em 30% de desemprego, ou seja, de cada 3 jovens um está desempregado, né? Então, essa coalizão que governa aí, eles assumiram o governo querendo dar resposta não à população, não é à toa que eles estão com 5% de aprovação, né? Mas querendo tomar medidas que deem resposta a esses atores financeiros que mexem com o investimento externo, né? Que é quem mexe com os indicadores da Bolsa de Valores, né? Então, eles querem governar para construir um conjunto de medidas muito rápidas que sinalizem para esses investidores que está sendo criado no Brasil um ambiente tranquilo para eles trazerem o dinheiro para eles aqui. E o que é na cabeça desses investidores, o que eles mais se preocupam num país como o Brasil? É saber se o governo brasileiro vai ter dinheiro para ficar pagando
os juros da dívida que a cada mês cresce mais, né? Então o interesse deles é saber isso. Quais são as condições desse país, aonde que esse país está aplicando o dinheiro que ele tem, o que ele arrecada de impostos da população, e quero saber se ele está... Esse tal exemplo é um exemplo seguinte, é igual se tivesse uma pessoa que tivesse emprestado dinheiro para você, certo? Que emprestou 100 reais, a cada mês acrescenta 10 reais desses 100 de juros, e a única preocupação que ele tem com você é saber se você está guardando, né, 10 reais por mês para ficar pagando para ele nos próximos 100 anos. Ele não quer saber se você está comendo, se você está se você está ajudando seu filho a estudar, né, se está cuidando da sua saúde, construindo a sua casa, não, né? Esses investidores externos é isso. O olhar que eles querem ter sobre o governo brasileiro é se o governo brasileiro, quando pega o dinheiro que tem, mais de 1,5 trilhão, que é o orçamento geral da União, se esse orçamento está destinado prioritariamente para a saúde, para investimento, para continuar a transposição de São Francisco, hoje a manchete do jornal é isso, né? Bloquearam 450 milhões de reais no Ministério da Integração, que eram obras de continuidade da transposição de São Francisco. Inclusive uma obra importante para a região metropolitana de Fortaleza, né, que para garantir abastecimento de água para a região metropolitana de Fortaleza, está bloqueada por conta disso, né? O que isso tem a ver com a saúde, né? Esse governo, do ponto de vista imediato, quer dar sinais para esse investidor externo de que, ao invés de estar priorizando os recursos para a saúde, e ele está tendo condição de cortar os recursos para a saúde, ele está segurando o dinheiro para ficar pagando essa dívida, né? Então, esse é um outro ataque imediato, né? É o segundo eixo, um ataque imediato, que é a resposta econômica imediata. Por isso que o ministro fala que ele não é um ministro do SUS. Vocês lembram quando ele falou isso, né? Por isso que eles aprovaram um negócio que durante 20 anos congela os investimentos públicos. É o cara que te emprestou 100 reais, você tem que pagar 10 reais por mês para ele durante 100 anos, por causa dos juros. Aí você chega para ele: não, fica tranquilo, eu vou pagar. Eu acabei de fazer um acordo lá em casa que nos próximos 20 anos nós não vamos viajar nunca mais para lugar nenhum, não vamos botar nenhuma criança na escola, né? Não vamos reformar a casa que a gente ia reformar. Então assinou um contrato, uma carta, estou dizendo, quando o governo brasileiro aprova uma medida como essa, ele está aprovando para falar para os investidores externos: ó, fiquem tranquilos que nesse país que nós estamos governando, durante os próximos 20 anos não vai se aumentar investimento em saúde, educação, transporte, infraestrutura, apoio à reforma agrária, Pronaf, não vamos. E estamos garantindo, nós estamos guardando o dinheiro para ficar pagando a sua dívida, né? Isso fica muito explícito no orçamento da União de 2017. O orçamento da União de 2017, pela primeira vez na história, a maior parte dele é destinado ao que a gente chama de despesas financeiras. 55% do orçamento da União de 2017, o apresentado e aprovado, né, ele é destinado a despesas financeiras, que é ou pagamento dos juros da dívida ou a amortização das dívidas, que é o quê? Ou tem dívida que é tão grande que a gente não consegue reduzir a dívida, você está só pagando os juros todo mês, tá certo? E tem dívida que a gente consegue reduzir a dívida, ou seja, uma pessoa que emprestou 100 reais, tem um que ele emprestou 100 reais e os juros 10 por mês, eu não consigo reduzir os 100, eu só consigo pagar os juros 10, todo mês estou pagando 10, vou durante 50 anos ficar pagando 10 reais todo mês, e depois de 50 anos eu vou continuar devendo 100 reais para a pessoa, entendeu? Eu não consigo diminuir a dívida. Uma parte das nossas dívidas é assim, a gente só paga os juros, a gente não está conseguindo pagar, diminuir a dívida. Tem outras não, a gente só não deixa a dívida crescer, a gente não paga. Outros, a gente está conseguindo reduzir a dívida, né?
vocês são jovens, talvez nem lembram disso, os mais experientes sabem. Por exemplo, quando a gente deu tchau para o FMI em 2005, o governo brasileiro pagou a dívida do FMI, o Lula pagou e falou assim: não queremos vocês aqui, vão embora, vocês não dão palpite mais aqui. Ali a gente pagou a dívida, a gente não pagava só os juros da dívida, né? Tem uma parte da dívida, a gente só paga os juros, a dívida vai continuar lá. Uma outra a gente consegue reduzir a dívida. Então 55%, mais da metade do que é arrecadado em impostos no Brasil em 2017 está sendo destinado a pagar a dívida, ao setor financeiro. O setor financeiro não é para educação, não é para saúde, para transporte, para nada disso. E 45% no orçamento de 2017 é destinado às políticas públicas, da saúde, educação, transporte, máquina administrativa do Estado. 2017 inverteu, 2016 era inverso. 2016, o orçamento de 2016 era ao contrário, era 55%, porque a gente chama de despesas primárias, saúde, educação, transporte, máquina do governo, pagar os funcionários no judiciário, e 45% para despesas financeiras. Então, o golpe já inverteu isso, né? Então esse é o segundo eixo do significado do golpe em relação à saúde. Como eles assumem o governo dizendo: nós demos um golpe para acalmar o setor financeiro internacional. Como eles assumem o governo e precisam dar demonstrações disso, não tem como eles fazerem isso sem cortar recursos das políticas, entre elas a saúde. Por isso que eles estão fechando farmácia popular, por isso que eles atrasaram o salário dos mais médicos, por isso que quando sai um médico, tem cidade que fica 5, 6 meses sem ter outro médico, por isso que, não sei se vocês sabem, em dezembro do ano passado saiu uma portaria do Ministério da Educação proibindo as universidades federais de aumentar qualquer vaga de qualquer curso. Por isso que as universidades federais estão sob míngua, estão vivendo a míngua, né? Tem universidade que não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico no banheiro, né? Por isso que cortaram as bolsas de pesquisa. Não existe mais a realidade de toda pessoa que for fazer mestrado ou doutorado ter bolsa do CNPq. Não tem mais. Você tem 10 pessoas, 10 vagas, 2 tem bolsa agora esse ano, né? Por isso que cortaram os recursos do Pronaf. Por isso, né, não sei se vocês viram ontem, eles cortaram o benefício de 200 mil brasileiros que estavam afastados por saúde ocupacional recebendo do INSS. Saiu anúncio, 200 mil, foi o dado que soltou ontem. Estão cortando benefícios, né? Porque não tem jeito. Se você inverteu, 45% era despesa financeira, agora passa a ser 55%, você vai cortar os 10% de algum lugar. E eles vão cortando das políticas. Eles poderiam cortar das emendas parlamentares, né? Poderiam? Por que eles não cortam? Né? Por que eles não cortam? Eles poderiam cortar. Vocês viram a semana que o judiciário teve 16% de reajuste? Eles poderiam cortar do judiciário. Mas não cortam, né? Pra vocês terem ideia, o que o Brasil investe para manter o judiciário em proporção ao PIB é quase a mesma coisa do que o Brasil investe em saúde pública. Pra vocês terem ideia. Para manter os privilégios, né? O juiz ganha 80 mil, 90 mil reais, que tem um auxílio não sei o que, auxílio avental, auxílio. Bolsa Família não pode, agora Bolsa Família de juiz pode, né? Então, esse é o segundo eixo do significado do golpe. Do ponto de vista acadêmico hoje, né, existe um conceito, né, uma caracterização dessa agenda do golpe, né, que chama, eles aderiram às políticas da austeridade, né? Que é essa ideia de você conter investimentos públicos, segurar investimentos públicos, que na prática é para que o Estado garanta recursos para ficar mantendo o sistema financeiro, né? Pagando a dívida,
suportando juros altíssimos, como o Brasil tem, e com isso pagando a dívida, né? Porque, por exemplo, a nossa dívida, ela é impactada pela taxa de juros. Se o Brasil tivesse uma taxa de juros menor, a dívida cresceria menos. Então você poderia estar economizando esses recursos. Como os bancos não deixam a taxa de juros ser menor, o discurso é que se a taxa de juros for menor, ninguém de fora vai querer investir no Brasil, porque não vai ter retorno rápido do seu dinheiro. A taxa de juros fica alta, impactando na nossa dívida, né? Então esse é o segundo eixo do significado do golpe. A agenda da austeridade, né? As políticas de austeridade, na Europa hoje estão chamando isso de austericídio, né? Que as políticas de austeridade, inclusive tem um dado, né? Do aumento de suicídios nos países europeus que enfrentaram a crise, né? E que ao enfrentar a crise resolveram cortar investimentos na saúde, né? Teve aumento de suicídio, né? Não é por isso que estou chamando de austericídio não, mas é um dado, né? Austericídio porque as políticas de austeridade, elas mostram que você dificulta a recuperação econômica. Aliás, isso está bem consolidado. De 2008 para cá, os países que para sair da crise econômica fizeram o que o Brasil está fazendo, que é cortar investimentos públicos, entre eles recursos da saúde, eles não só tiveram impacto mais grave para a sua população, como demoraram mais para a recuperação econômica, né? Isso é um estudo bem interessante, acompanhando quase 40 países, 24, 40 países. Quando você pega países europeus, aqueles que cortaram, aqueles que mantiveram a sua proteção social, a saúde, os que mantiveram teve menos impacto para as pessoas e a recuperação econômica do país foi maior, né? Eu vou falar depois um pouco do que é isso, porque saúde é economia, é desenvolvimento, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Terceiro eixo do significado do golpe. Então, o primeiro eixo é esse aspecto político, acabar com o SUS é acabar com a plataforma de geração de cidadãos no Brasil. O segundo eixo é a resposta imediata ao setor financeiro internacional, a austeridade, cortar agora de imediato para sinalizar para o setor financeiro internacional que esse país vai ter dinheiro ao longo dos próximos 50 anos para ficar pagando dívida para eles. E o terceiro eixo do significado do golpe é que o Brasil, quando criou o SUS, deu um passo muito ousado que nenhum país da nossa dimensão resolveu ter.